Yuri, você troca o fundo para mim? Podia ter pedido antes, né? Desculpa, Yuri. Mateus capítulo 26, versículo 21. A mensagem é muito rápida, queridos. Olha que interessante que está escrito aqui. Versículo 20 até o 21, tá? E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, outro fundo, Yuri, começaram um por um dizer-lhe porventura: ó Senhor, quem será? E ele respondendo disse, outro fundo, Yuri, e ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como cerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, aquele que atraí, disse, porventura: sou eu, Rabi? E ele disse: tu que está dizendo. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou e partiu. E deu todos os discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, ele disse: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos, desde agora não beberei deste fruto da vide, até o dia em que beba de novo convosco ao reino do Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Digam aleluia! Igreja, a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele se assenta à mesa com os discípulos e com os 12, e quando a gente está na mesa, começa a vir as revelações. E deixa eu explicar por quê. Uma vez o pastor Caio me ensinou, vem cá, Wellington, você que é alto, e pega uma cadeira para mim. Isso. Olha que interessante, igreja amada, fica de pé. O Wellington, ele pode ter um grande cargo na igreja, ele pode ser um grande homem de Deus, ele pode ser um grande empresário. O Wellington pode cuspir fogo, pode fazer grandes milagres, pode ter vários dons do Espírito Santo. Porém, se ele se assentar à mesa comigo, nós seremos exatamente igual. Senta aqui, Wellington. Não peguei a cadeira, mas imagina, o Wellington se assentado aqui, e eu, obrigado, Abraão, e eu assentado aqui. Então nós estamos em paz de igualdade. Quem entende, diga amém. A ideia de Cristo sempre foi essa. Obrigado, Wellington. A ideia de Cristo é que nós sempre, todos nós, independente do seu diploma, independente do seu tempo de igreja, independente dos seus erros ou dos seus acertos, a ideia de Cristo é que sempre nós estivéssemos em pé de igualdade. Porque quando nós somos iguais, nós conseguimos ser mais verdadeiros. Por que o mundo está tão doente? Porque a gente está sempre buscando viver a vida do outro. Porque a gente está sempre buscando viver a santidade do outro. Porque a gente está sempre buscando viver o milagre do outro. Mas eles estavam na mesa, Jesus e os 12. E a primeira coisa que ele solta é: algum de vocês aqui vão me trair. O traidor, na hora, ele revela quem ele é. Isso só pode acontecer na mesa. Isso só pode acontecer na comunhão. A Bíblia fala que ele dá graça, ele dá pão. Quando a gente come do pão, o alimento, o verdadeiro alimento, é impossível a gente não revelar o que está dentro de nós. Quem me entende, diga amém. E ainda que aquilo que eu tenha que revelar venha machucar ou doer muito a pessoa que está na mesa. Mas é impossível quando eu provo do alimento, é impossível quando a palavra vem de dentro do meu coração, eu não revelar quem eu sou. Porque o alimento, ele me dá condições, ele me sustenta a ser realmente quem eu preciso ser. Por que você vive uma hipocrisia? Porque você recebe o alimento errado. Você recebe um alimento que você tem que ser perfeito. Você recebe um alimento que ninguém pode saber os seus pecados. Você recebe um alimento que ninguém pode saber os seus erros. Você recebe um alimento que você é o tal, que você é o cara, que você é o super santo.
e aí você vive uma hipocrisia. O exemplo que o Wellington deu hoje da graça foi maravilhoso. Se eu sou um bom cidadão, a minha mãe me deu uma excelente educação. Eu não preciso de uma placa dizendo, Rafael, não fume. A minha mãe me deu uma educação para eu não fumar. Rafael, não rouba. A minha mãe me deu uma educação para eu não roubar. Então eu não preciso de nada me apontando, dizendo o que eu tenho ou não fazer. É algo natural. Quem entende que é natural, diga aleluia. Vamos lá para o exemplo do natural. Pensa na cor azul. Falei isso na semana passada, ou retrasada. A cor azul veio naturalmente na sua cabeça. Então tá bom, pensa na cor branca. Pensa na cor amarela. Deixa eu perguntar para vocês, qual é o esforço que vocês estão tendo para pensar nisso? Nenhum. Vem naturalmente. E por que vem naturalmente? Porque já está na sua mente. Não está no seu coração, está na sua mente. Quando a palavra de Deus for revelada na sua mente, tudo vai ser natural, até a sua santidade. Não vai ter aquele esforço, aquela renúncia, porque pensa comigo, quantas vezes você veio para a igreja, mas o seu coração não estava na igreja? Estava num suposto pecado, numa suposta balada, num suposto encontro, num suposto churrasco. A nossa renovação precisa começar a acontecer aqui, ao ponto de a gente nem questionar mais a cor da igreja, porque a cor da igreja ainda é um paradigma muito forte. Por que a igreja é preta? Por que prega de shorts? Por que prega de boné? Por que não sei o que? Por que tem tatuagem? Por que fala em gírias? Nós temos que tirar tudo isso, todo esse posicionamento, e apenas se assentar à mesa. Quando na mesa você vai ser verdadeiro. Eu fiquei tão feliz, teve um membro da minha igreja, ele chegou em mim e falou assim, pastor, eu adoro a sua igreja, só que eu ainda bebo, e bebo bastante, pastor. E eu falei para ele assim, você sabia que Jesus bebia o vinho, né? E você sabia que o que não pode é se embriagar. Ele falou, esse é o problema, pastor. Enquanto que eu não me embriagar, eu não paro. Eu não paro, pastor. E aí eu fui para ele com o exemplo dele, o filhinho estava puxando ele, a calça dele estava... Eu falei, você já falou quantas vezes para o seu filho que ele não pode fazer tal coisa? Ele falou, várias vezes, pastor. E ele continua fazendo? Ele falou, às vezes sim, às vezes não. E o que você faz? Ele falou, dou uma bronca. Eu falei, mas você expulsa ele de casa? Não. Por que você não expulsa? É meu filho, pastor. Eu quero criar dentro de você um sentimento de amor, que você se sinta amado, que você se sinta muito amado por Deus e não expulso pela casa. A diferença, sabe qual é a diferença do seu pecado para o meu? É que talvez o seu já foi revelado para 2 ou 3, o meu ainda está escondido, mas quando vocês descobrirem ele, não me ataquem, não me julguem, me amem. Imagina uma igreja que sabe conviver com os irmãos, mesmo sabendo o erro dos irmãos. E aí já vem um conflito de religião dentro da sua cabeça, já vem um choque de religião. Eu quero que você tenha afeição, repita comigo, feição pelas outras pessoas, mas existe algo superior à afeição. É superior à afeição. Eu quero que você seja um doador, igual Deus é, igual Cristo é. Então eu quero que você venha doar. Mas existe algo superior à doação. Perdoar. Eu quero que você atinja o seu maior potencial em Cristo. E isso pode acontecer do dia para a noite, isso pode levar um mês, isso pode levar um ano, isso pode levar 10 anos, isso pode levar uma vida inteira, mas que no final da sua vida, você não fale igual Salomão, você não conclua a sua vida, que você não olhe para a sua vida e tenha a seguinte conclusão:
tudo foi vaidade. Não. Que você tenha uma conclusão de que realmente você foi uma testemunha de Cristo. O que é ser uma testemunha de Cristo? É provar que algo aconteceu, que algo existe. Quando existe um crime, queridos, nós precisamos do que para provar que aconteceu o crime? Das testemunhas. Houve um crime, um homem foi crucificado inocentemente. Inocentemente. 2021 eu não vou falar para você que vai ser o ano mais maravilhoso da sua vida. Eu não vou falar que vai ser o ano que você vai conquistar o seu carro. Eu não vou falar que é o ano que você vai conquistar a sua casa. Eu não vou falar que vai ser o ano que o fulano de tal vai voltar e você vai perdoar ele, ele vai te perdoar. Eu não vou falar nada disso. 2021 vai ser um ano de conquistas. Eu não vou falar isso para você. Tudo isso pode acontecer ou não. Mas para mim já não importa mais. Porque o que eu quero é Cristo. Cristo é atemporal. Qual é a nossa maior frustração? Todo final de ano a gente faz um projeto e aí não acontece projeto de vida. E aí a gente joga a culpa em quem? Ou em Cristo ou em nós mesmos, porque a gente condiciona, a gente fala, poxa, eu não fui tão santo, e aí Jesus não me abençoou. Só que quando você pensa isso, você está anulando a graça. E aí vem alguém te pressionando, dizendo assim, a porta de emprego não se abre, porque também você não leva a Deus a sério, também você não tem santidade, também você não sei o que. A gente tem que parar de condicionar o que Cristo é para nós. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vem cá, Wellington. Vem cá, Eltinho. Fica de pé. Fica aqui embaixo. Dá um enforcado gato nele. Devagar, pelo amor de Deus. Será que está pegando bem a câmera, Jonathan? Tem que pegar bem essa imagem, né? Nessa aí tá? Perfeito. Nessa tá muito em cima, né? Não tem problema. Olha lá, é o melhor exemplo que eu vi esse ano. Eu já dei algumas vezes aqui na igreja. Esse aqui é a lei, é a religião. Essa aqui é a salvação. Qual é o nome desse aqui? Salvação. Quem quer ser salvo? Então o que nós queremos é esse aqui, certo? Essa aqui é a lei, é a religião. Imagina um sequestro. Está acontecendo um sequestro. Datena está transmitindo pela TV. Os olhos das pessoas estão a 1000 para ver o que vai acontecer. O sequestrador está aqui. O sequestrador diz assim para o policial: eu vou liberar, mas antes traga para mim um helicóptero. Não é assim que acontece nos filmes? Quem já viu isso, diga aleluia. Traz para mim um helicóptero, traz para mim uma mala de dinheiro, traz para mim uma casa própria, perdoa meus crimes, perdoa não sei o que. A religião, ela vai exigindo um monte de coisa. Deixa eu falar para você o que a religião exigiu de você. Não pode esse vestido, não pode ser verdadeiro na igreja. Se for verdadeiro na igreja, vai para o inferno. Não pode essa tatuagem, não pode faltar na ceia. Se for assim, meu irmão vai para o inferno. Meu Deus do céu, Deus o tenha, Leandro. Não pode isso, não pode aquilo. A religião, ela vai exigindo. E o policial, para libertar a vítima, ele faz tudo. É verdade ou não é? Ele vem com tudo, ele entrega tudo, e dá uma casa própria, e dá dinheiro, e dá posse, e deixa de passar o tempo com a família, porque a religião diz que nós temos que estar 100% na igreja. Uau, Deus vai mexer conosco aqui. E eu tenho que pregar muito rápido, já vou encerrar. E a religião fala, você tem que mudar o seu jeito, porque o seu jeito não vai liberar a salvação. E aí nós, para liberar a salvação, para ter acesso à salvação, nós fazemos de tudo. Até que chega um ponto, é muito difícil, negociação e acordo, e faz acordo dali, negocia daqui, e tudo mais. Mas repita comigo assim, atirador de elite. Repita comigo, é Cristo. O atirador de elite negocia, ele só espera um comando. Ele tem o alvo certinho na cabeça. Ele só espera um comando. Porque quando o atirador de elite atira,
Na hora, o sequestrador sai da jogada e quem fica livre para a igreja? O atirador de elite é Cristo. O atirador de elite sempre foi Cristo. Sempre foi Ele. Mas ele precisa de um comando. Pastor, que diabo de comando é esse? É dizer, eu te aceito. E aí, tudo que você acreditou, tudo que você desenhou, é destruído em questões de segundos. O dom, ele sempre foi irrevogável. A ideia da graça não é que você não precisa fazer nada para Deus. A ideia da graça é que você faça para Deus sem buscar um mérito. Então você vai continuar servindo o Criador, mas você não vai buscar mais mérito nisso. E você não vai mais se sentir condenado por absolutamente nada. O nosso problema é que a gente só vê Cristo como instituição. Mas o meu Cristo, ele vai mais além do que ser evangélico, do que ser católico, do que ser espírito. Ele ultrapassa essas pequenas barreiras. Porque você concorda comigo que tem muito espírita que pratica mais o amor do que você? Mas agora eu vou te chocar, porque você diz assim, não, eu sou evangélico e aí só eu serei salvo. Mas cá entre nós, esse ano, quem praticou mais o amor? Quem fez mais o bem? Aí você acha que um pequeno título que você carrega de evangélico te garantiu o passaporte. E aí aquele camarada, por não conhecer, não porque ele não quer, mas por não conhecer. Porque, concorda comigo que quantos de vocês têm amigos sequestradores? Se você sabe que ele é um sequestrador, você ficaria perto dele? Por isso que as pessoas não vêm para a igreja. Porque elas não querem ser sequestradas. Ou as pessoas estão na igreja, mas está só o corpo. Falar parte desse sequestro eu não faço não. Só que isso choca a nossa mente, porque a gente aprendeu tudo diferente. Como eu preciso encerrar, qual é o esforço que Jesus teve para falar na cara de Judas, você vai me trair? Nenhum. Foi natural. O traidor está aqui. Quando você é verdadeiro, quando você realmente está em Cristo, o que precisa ser revelado, é revelado. E você não sofre um baque com isso. Lembra da mensagem da rede? O que afunda a rede não é o que está dentro dela, mas são as suas bordas que precisam afundá-la. O que nós aprendemos com isso? Que o que me destrói não é o que está dentro, mas é o que está. Tanto é que você se veste do jeito que você se veste, você se policia do jeito que você se policia, quando tem gente olhando. Quando não tem ninguém olhando, só Deus sabe você, irmãozinho, irmãzinha. E tem algo que é mais forte ainda. Mesmo Deus sabendo do seu caráter, que é um caráter sujo, Ele diz, eu te amo. Porque é um amor incondicional. O sequestro acabou. Eu servirei Ele sem pensar em mérito algum. E por que eu vou fazer isso, pastor? Porque eu estou à mesa dele. Porque Ele disse que o sangue me lava. O anjo da morte estava para destruir aquela casa, e a Bíblia fala que ele viu o sangue. Ele não viu se o cara era dizimista, ele não viu se o cara falava em línguas, ele não viu se o cara pagava as contas da casa dele, ele não viu se era uma boa ou se era uma má pessoa. A Bíblia fala que o anjo da morte, ele só conseguia ver o sangue. E é legal isso, é um choque, mas é legal porque vai destruindo os seus méritos, vai destruindo o seu falar tão bonito.
Ai, pastor, você é tão legal, fica comigo um dia. Nem isso, 4 horas. A Daiane está assim. 30 minutos. E aí você vai ver que esse Superman que está aqui no altar é mais um Clark Kent do que qualquer outra coisa. Só que Jesus falou, o apóstolo Paulo disse, que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, quando eu caio, quando eu erro, eu viro para Jesus e falo que o seu poder possa se aperfeiçoar no meu erro. Porque Paulo falou, o mal que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Agora o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Eu não estou te dando uma carta de liberação para você pecar. Até porque com essa mensagem alguém está com vontade de pecar? Eu não estou te dando uma carta, vai e peque. Até porque você não precisa da carta. Ontem você estava pecando. Ai meu Deus, não fala isso, é verdade. Eu não estou te dando essa carta. A carta que eu estou te dando é dizendo misericórdia e graça divina sobre a sua vida. 2021 não deixa nada te condenar. Não deixa nada quebrar a sua comunhão. Não deixa nada. E aí está caindo escamas do seu olho agora. Você está dizendo, meu Deus, o que eu vejo é amor incondicional. É isso que eu estou vendo. Eu não quero que você seja um amigo meu, museu. Eu quero que você seja um amigo de grandes novidades. Eu quero que você tenha algo novo para cantar, algo novo para dizer. A Bíblia fala que a primeira coisa que Paulo vê, ele ficou cego. Quem lembra disso? Diga aleluia. Ele vê um homem chamado Aná, que significa graça. Pega a tradução de Ananias, olha a tradução de Ananias. Por que Paulo, o primeiro encontro que ele tem que ver é com a graça? Porque Paulo era o cara que mais entendia da... Uau! Quanto mais profundo na lei você está, mais distante de Cristo. Sabe por quê? Quem está na graça não sente o desejo de condenar absolutamente ninguém. Agora quem está mergulhado na lei, meu Deus do céu. Eu vou dar um exemplo para você. Tem coisas que vocês fazem aqui na igreja e fora da igreja, eu fico olhando e já vem uns artigos penais na minha cabeça. É um exemplo só. Eu estudei direito, então tem coisas que às vezes vocês fazem, ou falam, até que mesmo no altar, eu falo, nossa, aí daria um processo lindo, maravilhoso, porque eu estou mergulhado na lei. Agora, quem não tem um entendimento do que é lei, a pessoa vive feliz. Ela vive sendo o que ela é. Mas nós não estamos prontos para isso, né? O que nós queremos são modelos e modelos, robôs e mais robôs. Se eu me afastar da lei, entende de que lei que eu falo agora, tá? Lei e graça. Se eu me afastar da lei, eu só tenho um caminho para ir, para a graça divina. Eu quero ser misericordioso, porque um dia Ele foi misericordioso comigo. Só por isso. O Cordeiro não me condenou e você está condenando todo mundo. O Cordeiro não te condenou. Por que Abraão, quando ele vai sacrificar o filho, tem um cordeiro lá? E aí Abraão pega ele pelo chifre. Pega ele por onde, igreja? O chifre é a parte que consegue mobilizar o animal. É a parte mais forte do animal, é o chifre. Se você pega ele pelo chifre, ele fica totalmente e fraco. Entenda o que eu vou dizer. Se você deixar Deus pegar o seu chifre nesta manhã,
você vai entrar em fraqueza, e quando você entra em fraqueza, o poder dele se aperfeiçoa. Se o cordeiro tivesse com forças, o cordeiro ia se debater como qualquer outro animal. Se ele se debatesse, o sacrifício seria imperfeito, porque ele ia se machucar. Esse é o seu problema. Você tenta levar uma vida com Cristo se debatendo, você tenta fazer um sacrifício que é totalmente errôneo. Mas que nessa manhã as suas forças possam ser quebradas, porque na sua fraqueza o poder de Cristo se aperfeiçoa. Na sua incapacidade vem a capacitação do Criador. Aquele cordeiro estava incapaz de se mover. Abraão coloca ele no lugar de Isaac, e aí o sacrifício acontece. Como nós estendemos o horário, falta 1 minuto para meio-dia, e eu preciso encerrar. Que a graça e o amor possam tocar o seu coração. Nada mais. Ah, mas não vai ter uma imposição de mão bacana? Nada mais. Ah, mas no final do culto eu quero uma oração sua. Peça oração para minha mãe. O mesmo Deus que me ouve ela. O que nós aprendemos na sexta-feira da vigília? O que abençoa não é quem faz oração, mas quem ouve. Só que a gente quer, né? A gente quer o que? Não, é ele. E ele tem uma capa mágica. E ele... A gente tem que se decidir. Vai chegar uma hora que nós vamos ter que nos decidir. Ou vivemos na lei, ou vivemos na graça. Só que a graça é difícil viver nela. Deixa eu te dizer por que é difícil viver nela. Alguém aqui fez faculdade de ensino superior? Diga aleluia. Imagina o seu diploma sendo destraçalhado assim, caindo. Você estudou o que, Judê, querida? Contabilidade? E letras também, né? Imagina o seu diploma sendo destraçalhado, chegando um Zé Ninguém falando, eu vou fazer o seu serviço. Qualquer um de vocês falar, não é possível, eu estudei para isso, ele não vai fazer certo. Viver em misericórdia, viver em graça é todos os dias eu destruir os meus méritos e aceitar a perfeição de Cristo. Isso é viver na graça. É eu não saber o que vai ser o amanhã. É olhar para você e não ver você. É ver Cristo. E é muito difícil você ver Cristo naquele que erra. Só que deixa eu te dar uma notícia. Deus, quando olhou para você, Ele não viu você e nem seu erro. Ele viu Cristo. Imagina uma prova que você não era capaz de fazer, e aí Cristo veio e falou, eu faço essa prova por você. Sentou à mesa, preencheu tudo, e você foi aprovado. Era uma prova que eu e você não conseguiria, mas Ele resolveu fazer essa prova por nós. Que possamos dar uma linda salva de palmas para Jesus.